a senhora tem algum parentesco com algum político, com algum parlamentar, com alguém que exerce cargo público? Foi citada aqui a ministra Gleisi Hoffmann. Eu vou permanecer em silêncio por orientação da minha equipe técnica. Senhor presidente, senhora Thaisa, defesa. Senhora Thaisa, a THJ, como a senhora disse, ela produz pareceres médicos, está correto? Você pode afirmar no microfone para ficar registrado, por gentileza? Sim. Essa empresa que fez a aquisição do já dito aqui Porsche de R$800 mil, foi nessa pessoa jurídica? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Porque eu perguntaria qual seria a relação da empresa com a aquisição desse automóvel. Foi perguntado, e eu quero perguntar novamente, até para entender qual seria o problema da resposta nesse sentido, se a senhora tem algum parentesco com algum político, com algum parlamentar, com alguém que exerce cargo público. Eu vou permanecer em silêncio por orientação da minha equipe técnica. Porque, senhora Thaisa, veja, eu tenho uma mãe, 3 irmãs, todas são minhas parentes e não há nada de errado em você ter parentesco com parlamentares ou com políticos. Assim, eu não vejo razão pela qual... E daí, por isso fica o clima estranho que foi citado aqui por parlamentares, tanto da oposição como do governo. Porque aí faz parecer que existe alguma relação com algum parlamentar, com alguma autoridade pública. Foi citada aqui a ministra Gleisi Hoffmann. Eu conheço várias pessoas de sobrenome Hoffmann que não tem parentesco com a ministra Gleisi. Agora, não haver a negativa taxativa por parte da senhora causa este clima ruim daqui, de um lado e de outro. Não haveria nenhum problema em dizer que é, como não haveria nenhum problema em dizer que não é. Não implicaria crime nenhuma das duas hipóteses. O que causa estranheza, e aí não é em relação a você, mas em relação ao seu marido, é o seguinte, que é uma coincidência esquisita a ser explicada na oitiva que vai acontecer subsequente à da senhora. O seu marido, o senhor Virgílio, ele atua desde 2008, né, como assessor da Casa Civil da Presidência da República, ministra Dilma, presidente Lula, e permanece ali rondando atividades no governo até 2014 como consultor jurídico do Ministério da Previdência. Esse foi o período justamente em que ocorreu a fraude no consignado investigada na operação Sem Desconto, salvo engano, Custo Brasil, perdão, na operação Custo Brasil, que foi uma das ramificações da operação Lava Jato, em que de fato à época houve suspeita lá atrás, já no governo Dilma, de pagamento de propina, e houve denúncia, houve acusação de pagamento de propina para senadores e para ministros do então governo Lula. E agora nós temos em paralelo um novo esquema envolvendo consignado e envolvendo aposentados. Com esta figura como ponto-chave, como ponto central ou como coincidentemente uma figura que estava em posições-chave nas duas ocasiões, que é o seu marido. Eu queria confirmar mais uma vez, se a senhora não quer responder nem quando fundou nenhuma das suas empresas, alguma das suas empresas, nem se deseja confirmar que conhece a própria cunhada ou não, ou se deseja confirmar se conhece o próprio contador ou não, ou se deseja dizer quantos funcionários tem a sua própria empresa ou não. Alguma dessas perguntas a senhora mudou de ideia ao longo dessa oitiva e deseja responder? Eu quero de novo dizer que o silêncio é um direito constitucional e que está sendo bem pouco respeitado. Isso não quer dizer um sim, é um direito constitucional e eu vou respeitar a decisão da minha defesa técnica. Em nenhum momento eu disse que o seu silêncio implica em sim, mesmo porque o ordenamento jurídico diz o contrário. Não coloque palavras na minha boca. Em nenhum momento eu desrespeitei o seu silêncio. Eu perguntei porque, da mesma maneira como é um direito da senhora permanecer em silêncio, ao longo da oitiva também é um direito mudar de ideia em relação ao silêncio. Permanecer em silêncio não vai implicar formalmente em nenhum prejuízo em relação a você. Eu, pessoalmente, e eu já tive processos injustos e perseguições contra mim que eu tive que responder na justiça. Eu, pessoalmente, cada um tem a sua defesa técnica, cada um tem as suas convicções pessoais. Eu preferi falar em todas as oportunidades possíveis, tanto em juízo como na imprensa,
refutar todas as acusações que haviam contra mim, até para deixar muito claro do absurdo delas. Porque a gente sabe que, infelizmente, no sistema de justiça no Brasil, nem sempre as pessoas são condenadas apenas por questões técnico-jurídicas. Infelizmente, a gente sabe que há injustiças cometidas em razão até de pressão midiática. E eu não desejo que nenhuma injustiça seja cometida contra ninguém. E eu não vou julgar o seu direito. Se eu quisesse lhe causar algum prejuízo pelo seu direito de ficar calada, eu não tenho esse poder. Então, fique despreocupado em relação a isso. O que eu não entendo é porque o relator, ele começou os seus questionamentos sem fazer nenhuma acusação, de maneira muito respeitosa, como eu estou fazendo para a senhora agora. E aí, a senhora exerceu o direito de ficar calada e depois justificou o uso desse direito, dizendo que é porque já havia um pré-julgamento. Mas sem que o relator tivesse feito o pré-julgamento, apenas ele fazendo perguntas simples, como quando foi fundada a empresa, quantos funcionários tem, se você conhece sua cunhada, se você conhece seu contador, que coincidentemente é o contador de outras pessoas que estão sendo investigadas, sem nenhum pré-julgamento, apenas fazendo questões simples, a senhora já exerceu esse direito e posteriormente disse, não, é porque já houve um pré-julgamento. Não houve pré-julgamento. E a senhora também chegou a falar, olha, eu até queria falar, mas por orientação da minha defesa não vou. A literatura acadêmica, que eu estudava inclusive na semana passada, não estou dizendo que é o caso, tá? Para deixar muito claro para a defesa. Mas a literatura acadêmica dizendo que, infelizmente, no nosso sistema de justiça, há ocasiões em que o exercício da defesa, pela natureza do funcionamento do sistema de justiça, acaba não atendendo o melhor interesse do cliente. E o caso que eu analisava na semana passada era o seguinte: um juiz deu uma decisão teratológica dizendo o seguinte: não ficou comprovado, o réu não teve a capacidade de comprovar a origem lícita dos bens. É, obviamente, uma decisão absurda. Quem tem que comprovar que a origem dos bens é ilícita é o Ministério Público. O advogado, nesse caso, que nós estudamos na semana passada, ele escolheu não fazer um enfrentamento duro e incisivo dessa decisão teratológica desse juiz abusiva contra esse réu, porque ele tinha outros casos com o mesmo juiz que ele não queria perder de outros clientes mais ricos do que aquele cliente pobre que ele estava atendendo pro bono naquela ocasião. Então, o que eu quero te dizer é que, por vezes, pelo próprio sistema de justiça e pelo funcionamento, o melhor interesse do cliente, por vezes, não é observado. Há uma perda de oportunidade, eu quero repetir o que já foi colocado aqui, de fazer essa defesa pública, de deixar claro com a sua voz, com os seus argumentos. Existem pessoas que foram chamadas aqui, inclusive com um pré-julgamento sobre essas pessoas, que depois do esclarecimento delas, elas saíram completamente do foco da CPMI e passaram, inclusive, a serem colaboradoras da investigação. Não é todo mundo que está sendo chamado aqui já com a presunção de culpa, né? Todo mundo chega aqui preso e aí, quando prova que é inocente, não. Não é assim que as coisas têm funcionado nessa comissão. Pelo contrário, quem mais contribui, primeiro, se isenta de responsabilidade porque prova que não tem responsabilidade. E segundo, ajuda a gente a chegar nos culpados. Então, eu pediria para que a senhora, ainda há tempo de reconsiderar, ainda há tempo de esclarecer os fatos, ainda há tempo de fazer a defesa explícita. Isso, inclusive, desarma e desmobiliza quem quer que esteja fazendo pré-julgamento sobre a senhora. Porque quando uma pessoa escuta, como eu escutei aqui, que houve, salvo engano, um aumento de 18 milhões de reais no seu patrimônio, no patrimônio seu do seu marido, que 6 ou 7 milhões de reais vieram do careca do INSS. Quando você escuta essas informações, você pensa, olha, tá muito esquisito isso. Pode ser que haja algum contexto, uma explicação, comprovação de serviços lícitos, legítimos que foram prestados, que refutem abertamente e completamente
Esse estranhamento que causa, porque qualquer cidadão comum, homem médio, escuta, uma pessoa teve um aumento de 18 milhões de reais, reservou um apartamento lá da Sena Tower, em Balneário, de 28 milhões de reais, um apartamento de 28 milhões de reais, com o marido sendo procurador do INSS, teve esse acréscimo patrimonial e parte desse dinheiro veio do careca do INSS. Qualquer um vai ter suspeita sobre isso. E a senhora teve aqui e perdeu a oportunidade de fazer os esclarecimentos sobre isso. Obrigado, professor.